Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vós. Espero que todos estejam bem, todos estejam gozando de plena saúde, estejam debaixo da paz de nosso Deus e de nosso Senhor. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, o canal do pastor Ricardo Oliveira, esse que vos fala. E desta feita eu gostaria de ler, como é de praxe, um texto da Bíblia Sagrada, a fim de extrairmos um pequeno tema, uma pequena reflexão acerca de algo que é muito perguntado, né? Comumente, quando estamos dando aula, palestra, muitos jovens, principalmente os jovens, né, eles costumam perguntar bastante acerca desta questão, e nós vamos aqui tentar dar algumas explicações, ainda que não sejam explicações que fechem o assunto, porque esse é um assunto bem denso, né? Um assunto até inclusive de perspectiva e da área biológica, né? A biologia que estuda esse tipo de coisas, e a gente vai entrar só um pouquinho, porque eu não sou biólogo, né? Mas vamos entrar aqui um pouquinho dentro desse assunto de hoje, que é exatamente a questão dos dinossauros na Bíblia, a questão dos dinossauros. Muita gente fica intrigada, né? Quando se fala de dinossauros, e muita gente fala assim, caramba, onde está na Bíblia os dinossauros? A Bíblia não fala diretamente que Deus criou os dinossauros. Então tem um texto aqui, que é em Gênesis capítulo de número 1, e o versículo de número 24 e 25, que diz assim: E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Verso 25 diz: E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Muito bem, quando nós lemos o relato do Gênesis, ele faz o relato da criação dos animais, tanto animais terrestres, quanto animais aquáticos, quanto animais aéreos, faz de uma forma bem geral. O que eu quero dizer de uma forma bem geral? Dá o relato sem se deter nas espécies em si, ou seja, porque a Bíblia ela quer ser o mais sucinta nesse quesito, e o interesse do escritor sagrado aqui, no caso Moisés, é nos passar a ideia de que toda criação, seja aérea, seja terrestre ou aquática, ela é fruto de Deus, ela vem de Deus. A criação é uma obra de um Criador. Assim como o relógio sugere um relojoeiro, a mesma coisa, a criação sugere um Criador. Então, o relato de Moisés, o relato do Gênesis, ele não nos dá uma lista gigantesca de espécies, biologicamente falando, não é um tratado de biologia. O que nós temos aqui relatado na criação do Gênesis, do livro do Gênesis, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que estabelecer é isso, é esse pensamento, tá? Estamos diante de um relato bíblico, o qual esse relato quer nos dar a ideia, não é? Claro que existem outras e outras teorias, mas nós que somos cristãos, que temos uma fé judaico-cristã, aceitamos o relato do Gênesis sem nenhum problema, sem nenhum tipo assim de hesitação. Nós cremos ser a palavra de Deus, cremos que aqui está a revelação de Deus para nos mostrar que Ele é o Criador de todos os seres, sejam aéreos, sejam terrestres ou sejam eles aquáticos, ok? Então, aí as pessoas perguntam, bom, eu leio Gênesis, leio o capítulo 1, que é onde fala da criação do sol, da lua, das estrelas, né? Fala da criação das plantas, da criação do próprio homem,
da expansão celestial, das águas, dos mares, da terra, enfim. Está tudo aqui condensado no capítulo 1. Então alguém fala assim, caramba, eu não vejo aqui o relato dizendo Deus criou os dinossauros. E não vai achar. Você vai vasculhar a Bíblia toda inteira, do Gênesis, vai passar por Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, e vai por aí afora, você não vai achar a palavra dinossauro. Sabe por quê? Porque a palavra dinossauro é uma palavra, pode-se dizer, né, nova. É uma palavra que foi alcunhada por um biólogo inglês, e essa palavra é uma palavra nova, tá? Ela é uma conjunção, na realidade, de duas palavras gregas, que vem da palavra Dinossauros. Dinossauros. E essa palavra Dinossauros significa terrível lagarto, ou terrível réptil, né? Aí tu fala, poxa, réptil, né? Lagarto é um réptil. Lagarto, réptil. Ora, nós temos um relato aqui diante de nós, que acabamos de ler, que Deus está dizendo aqui, no versículo 24, que ele criou gados e répteis e bestas feras da terra. Alguns comentadores entendem que esta expressão aqui, bestas feras, e essa expressão répteis, é uma alusão aos dinossauros, que, como eu disse, é um termo que foi cunhado muito depois de Cristo, né? Cerca do século XVIII, finalzinho do século XVIII para o século XIX, é que esse termo dinossauro ele foi criado para dar nome àqueles animais pré-históricos, como nós costumamos dizer, né? Aqueles animais de grandes proporções e que existiram de fato, porque existem muitas evidências fósseis da existência desses animais, inclusive evidências fósseis petrificadas. Ou seja, se eles não tivessem sido petrificados, eles teriam entrado em estado de decomposição e as evidências da existência desses animais gigantes teriam sumido. Mas houve uma petrificação e com isso gerou-se fósseis desses animais gigantes, grandes, de grandes proporções. Alguns acreditam que houve uma catástrofe, uns atribuem que foi o dilúvio, né? Outros atribuem que foi alguma coisa anterior ao dilúvio, já que a ciência não deve ser desprezada nesse aspecto aí. A ciência, ela fala que a nossa Terra, o nosso planeta, ele já passou por muitas catástrofes, por muitas eras, não é? E quem crê na teoria, por exemplo, que os 7 dias não são 7 dias literais, ou não são 7 dias de 24 horas, existe essa teoria, mas aqueles 7 dias, na verdade, são 7 eras. 7 eras, e o homem ele vai aparecer no 6º dia, ou seja, na 6ª era, o homem vai aparecer. Então, de fato, isso até tem uma certa corroboração da ciência, porque já se comprovou que a história do homem é mais recente do que a história de alguns seres vivos ou seres vegetais. Isso já é um fato quase que confirmado pelos biólogos, e nós não podemos aqui negar isso, né? A ignorância, ela extravanca, né? Ela emperra o sucesso, ela emperra inclusive a mente da gente, ela embota a nossa mente. Então não podemos ser ignorantes, temos que sair da caixa e pensar fora da caixa, ok? Isso em nada influi no relato da Bíblia, até porque o homem foi criado no 6º dia, né, como coroa da criação, como a imagem e semelhança de Deus, por isso que ele é a coroa da criação. Em nenhum outro ser, e nenhum outro ser recebeu esta alcunha: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Qual dos outros seres criados por Deus, sejam aquáticos, sejam aéreos ou sejam terrestres, que Deus cria a sua imagem e semelhança? Nenhum, só o homem. Então, queridos, acredita-se que o versículo 24 do Gênesis e o versículo 25 sejam uma alusão a dinossauros. Dinossauros, ok? No livro de Jó também,
lá quando Deus começa a falar com Jó, a partir do capítulo 38 do livro de Jó, então Deus começa a fazer perguntas a Jó irrespondíveis, porque Jó não consegue responder nenhuma das perguntas que Deus faz para ele. Perguntas essas que até hoje desafiam a ciência para respondê-las. Muitas perguntas ali Deus faz que desafia a própria ciência, mesmo na sua modernidade e mesmo no avanço que já galgou. Ok? Então Deus ali faz perguntas a Jó e Deus fala de um ser chamado Behemoth. Behemoth ou Behemoth, alguns chamam assim. Então quem seria esse Behemoth ou Behemoth, que algumas versões traduzem como hipopótamo, não é? Traduzem como hipopótamo, mas é uma versão que as pessoas chegaram à conclusão de que é uma versão que não corresponde aos fatos, já que o animal descrito ali no relato de Jó, do livro de Jó, que é um livro dos mais antigos, alguns dizem até que o livro de Jó é mais antigo do que o livro do próprio Gênesis. É um livro muito antigo, né? Quem escreveu Jó também já é um assunto para um outro vídeo, porque existem alguns candidatos a serem autores do livro de Jó, tá? Mas ali nós vemos então essa figura do Behemoth e do Leviatã também, como sendo um réptil gigante, uma espécie de crocodilo gigante. E o Behemoth é uma espécie de animal que tinha uma cauda grande, enorme, e a sua cauda era forte como se fosse um cedro de ferro. Ora, faz-nos lembrar as imagens que temos e os fósseis que temos descoberto pelos paleontólogos e pelos cientistas que estudam a causa dinossáurica. Temos ali então uma evidência de que aquele animal que é descrito em Jó não é um hipopótamo, não é, né? É um animal diferente, diferenciado, e acredita-se até, inclusive, baseado em algumas descobertas paleontológicas, que descobriu-se pegadas de homens junto com pegada desses dinossauros, desses gigantes da antiguidade. Descobriu-se pegadas de homens petrificadas juntamente com pegadas de dinossauro. Então é algo muito interessante, muito interessante. Essa questão dos dinossauros, essa questão se eles existiram ou não. Existiram? Sim, eles existiram. Agora, quando eles deixaram de existir, acredita-se que até mesmo no livro de Jó, eles conviveram com os homens. Há inclusive alguns pictogramas em túneis, em cavernas, que foram descobertos, que mostram inclusive desenhos dentro das cavernas em que o homem está com lanças, grandes lanças, enfrentando animais gigantes. Porque acredita-se que esses desenhos, esses pictogramas, eles possam estar sugerindo que o homem, em dado momento da sua história aqui na Terra, ele conviveu com os dinossauros, tá? Existem algumas conjecturas, dizem alguns que dentro de selvas muito densas ainda existem esses seres. Alguns dizem que na floresta amazônica há alguns relatos assim, um tanto assim estranhos, Estranhos porque envolvem relatos assim bem, como eu posso falar, relatos bem surpreendentes de seres assim, de animais muito grandes, Sem falar também no famoso monstro do Lago Ness, na Escócia, que muitos juram ter visto esse monstro do Lago Ness. Mas já foram feitos ali muitos estudos oceanográficos com muitos aparelhos, com sonares, para tentar ver se conseguia se localizar esse monstro do Lago Ness, e não se conseguiu localizar até o presente momento, ok? Então fica aí esse pequeno vídeo para uma breve reflexão acerca dos dinossauros e por que o nome deles não aparece na Bíblia. Se você olhar, esse termo é um termo novo, não aparece na Bíblia porque é um termo novo, e na época do escritor sagrado Moisés esse nome não existia. Por isso que esse nome dinossauro ou dinossauros não vai aparecer nunca na Bíblia Sagrada, ok? Então tá aí tirada mais uma dúvida, mais uma reflexão feita.
e para a glória do nome do Senhor, ok? Se os vídeos desse canal estão abençoando você, compartilhe com pessoas, com grupos de WhatsApp, com amigos, fale com pessoas da sua família para se inscreverem aqui no canal, se inscrevam no canal, ok? Curtam lá, dê lá onde está o joinha, clica lá em cima, ok? Comente, né? Fala alguma coisa assim, glória a Deus, pastor Ricardo, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando. Coisas deste naipe, deste gênero, vão nos ajudar a nos motivar cada vez mais, faça sol, faça chuva, a gravarmos sempre algo novo para você, para abençoar tua vida, ok? Então é isso. Toque também no sininho lá, que é para você receber as notificações, tá bom? Que toda vez que eu gravar um vídeo, você vai receber lá a notificação de que um vídeo novo está sendo enviado para o canal do pastor Ricardo de Oliveira, ok? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, um grande e fraterno abraço, graça e paz, shalom.